Filosofia e religião se misturam? Fica comigo até o final desse vídeo que eu vou explicar que sim! Salve, salve, craque Dascalos, professor Samu na área com mais um vídeo aqui no Enem Power para ajudar você a conquistar aquela nota espetacular no Enem. Ó, não é inscrito? Se inscreve aqui no nosso canal, já chega dando a solada no like, tá? Ativa o sininho também para você ser avisado quando sair vídeo novo. Fé e razão. Um tema importantíssimo na história das humanidades, que é a essência, né? O momento central da história das humanidades lá no período medieval. Craque Dascalos, vem comigo. O que seria a filosofia medieval? Um tema importantíssimo e que pode ter certeza que vai cair no Enem. Filosofia medieval, dentro da história das humanidades, foi uma tentativa de conjugação da crença religiosa com a especulação filosófica. Então o que você tem que entender, craque Dascalos? Que na filosofia medieval, o escopo, o objetivo da filosofia, das mentalidades naquele momento, a gente está falando da Europa, obviamente, era conjugar fé e razão. Isso é o que você precisa saber. Conjugação de fé e razão. Eu vou explicar as características disso daqui um pouquinho, mas antes eu vou contextualizar o que estava acontecendo. Período medieval, quando tem a queda do Império Romano, lá no século V, muita coisa muda na história da Europa. Dentre as várias transformações políticas, as transformações sociais, as transformações econômicas, a gente está vendo um movimento muito importante culturalmente falando, tá? Quem que é a principal responsável por isso? A nossa querida Igreja Católica. Então, toda vez que você estiver estudando sobre filosofia medieval e aparecer igreja, nós estamos nos referindo principalmente à Igreja Católica, lá no início da filosofia medieval. A Igreja Católica estava já passada a ser a religião oficial do Império Romano, ela consegue muito poder. Poder político, poder religioso também, mas acima de tudo a Igreja estava fortalecendo cada vez mais o seu poder cultural. A igreja influenciava a forma de pensamento do europeu na Idade Média, o modo como ele percebia a realidade, o modo como ele encarava e julgava a própria vida. Né? A igreja colocava dogmas dentro do seu campo doutrinário que acabava, de certa maneira, moldando a vida do homem europeu. É impossível você pensar no período medieval sem pensar na importância e na influência da cultura religiosa vinda da Igreja Católica. Tá? E se a Igreja Católica estava controlando, de certa maneira, todo o movimento cultural da Europa medieval, a questão filosófica também estaria, de certa maneira, voltada para a reflexão religiosa. Tá? Então, ó, vem aqui, a igreja precisando, de certa maneira, se estruturar, conquistar mais espaço, ela vem utilizar a filosofia para poder construir, elaborar melhor a sua doutrina. Porém, contudo, todavia, entretanto, não foi isso que aconteceu durante todo o momento medieval, porque nós temos aqui 3 períodos diferentes dentro da filosofia medieval. Ok, craque Dascalos? Voltando a falar aqui um pouquinho a respeito de fé e razão. O que seria essa ideia de fé e razão? A filosofia medieval, como eu já coloquei no começo do vídeo, ela vai trazer essa ideia de que fé e razão, 2 instâncias diferentes, vão buscar uma conciliação. Porém, contudo, todavia, entretanto, a fé sempre vem primeiro que a razão. Então, pensando numa pirâmide, numa hierarquia, a fé, teologia, né? A ciência que busca entender, compreender, explicar melhor o fenômeno divino na humanidade, está sempre acima das demais ciências. E dentro das demais ciências, dos demais saberes, nós temos a filosofia. Então, ó, é uma conjugação de fé e razão, em que a fé sempre vem primeiro. Ela é prioritária, ela é maior, ela é mais importante que a razão. Ok? Então, a razão, principalmente na patrística e na escolástica, ela vai servir como um instrumento da fé. A filosofia estará a serviço da teologia. Tem até uma expressão que diz que a filosofia é como escrava, como serva da teologia. Então, essa é a principal nuance da filosofia medieval. Essa tentativa de conciliação entre fé
e razão. Ao longo desses quase 10 séculos de filosofia medieval, nós temos 3 períodos. O primeiro é chamado de apologética, ou período dos padres apologetas ou apologistas, tá? Nós temos a patrística e nós também temos a escolástica. Vou trazer brevemente aqui um resumo do que seriam esses 3 momentos da filosofia medieval. Vem comigo aqui, craque Dascalos. O primeiro momento, o momento que dá start na filosofia medieval, é chamado de apologética. Nesse momento, os considerados pela Igreja Católica, os grandes padres, né, a gente pode trazer aqui como, por exemplo, Justino, eram personalidades da igreja, eram os sábios da igreja, que já começavam a tentar incrementar ou trazer uma melhor argumentação na elaboração da doutrina cristã. Porém, contudo, todavia, entretanto, na filosofia apologética, não existe a presença da filosofia grega. Por quê? Eles consideravam que, na apologética, o evangelho era a verdade. Então, o cristianismo é a única filosofia segura. Na apologética, não há uso da filosofia grega. Ok? Não há uso da filosofia grega e nós percebemos que o evangelho é a fonte da verdade. Ainda na Alta Idade Média, nós temos uma evolução da filosofia medieval, que é o movimento da patrística. E nesse movimento da patrística, o principal representante é Agostinho de Hipona, também conhecido, aparece em muitos materiais, em muitas questões, como Santo Agostinho, tá? E a patrística tem por característica o quê? A incorporação da filosofia clássica grega dentro do corpo doutrinal, dentro das doutrinas, da explicação religiosa fornecida pela Igreja Católica. Nesse momento, há uma retomada da teoria platônica, então nós temos aqui como característica o neoplatonismo, e a gente vê aqui, muitas coisas que existem hoje na doutrina cristã foram elaboradas nesse momento aqui da patrística. Então, craque Dascalos, a patrística ela é importantíssima para nós compreendermos o fenômeno religioso cristão no Ocidente, tá? Santo Agostinho, ele é um grande pensador do período medieval, não apenas pela sua contribuição cristã, mas pela sua contribuição filosófica. Ele vem falar sobre a questão do mal no mundo, ele vem falar uma reflexão filosófica bastante interessante sobre o tempo. Santo Agostinho faz uma diferenciação entre a cidade de Deus e a cidade dos homens, uma divisão como Platão fez lá atrás. Santo Agostinho vem falar da teoria do conhecimento, como que o homem chega à verdade na sua teoria da iluminação divina, que são pontos importantes que você precisa conhecer também, tá? Então, no momento da patrística, nós já temos a incorporação de elementos filosóficos gregos, principalmente platônicos. Então, a gente tem aqui uma influência neoplatônica na filosofia medieval. Tá? E no final do período medieval, no final do medievo, conhecido como Baixa Idade Média, nós temos a escolástica. A escolástica tem esse nome por quê, craque Dascalos? Porque foi o momento em que começaram a surgir as universidades na Europa. Então, se você tem aquela ideia de que o período medieval foi um período de trevas que não serviu para nada, você está enganado, porque nós temos sim uma grande herança cultural produzida no período medieval, entre elas as universidades. Inclusive, o formato de, por exemplo, de pós-graduação como mestrado, ele é oriundo desse momento, tá? E na escolástica, uma grande corrente de pensamento é o tomismo, baseada nas ideias de São Tomás de Aquino, um grande, importantíssimo pensador também da filosofia medieval. E qual que é a principal, assim, as características da escolástica? Nós temos aqui a chegada, e não apenas a chegada, mas a adesão dos pensadores europeus à teoria aristotélica, que foi trazida e traduzida para a Europa no período da expansão árabe. Os filósofos Avicena e Averroes são grandes transportadores da filosofia aristotélica para a Europa, e a gente tem aqui a presença de um frade da igreja, um padre, né, católico, São Tomás de Aquino, que traz elementos aristotélicos para a doutrina cristã. E
por Aristóteles ser mais realista do que a teoria platônica, nós temos Tomás de Aquino e a escolástica trazendo o que ele conceitua como teologia natural, que são tentativas de explicar a existência de Deus e a presença de Deus na realidade a partir de elementos do mundo onde nós estamos inseridos, da realidade natural. Então, ó, escolástica, principal movimento filosófico, tomismo, teoria de São Tomás de Aquino, teoria da teologia natural, ok? Tomás de Aquino ele vai trazer grandes contribuições para a ética, grandes contribuições também para a questão da ciência, e São Tomás de Aquino vai dar uma ênfase muito grande nisso, que a teologia é a ciência primeira, tá? E a filosofia vem logo abaixo. Então a prioridade aqui continua sendo a teologia. Fé e razão continuam juntas, porém a fé vem primeiro. A fé é prioritária. A teologia é mais importante que a filosofia. E São Tomás de Aquino também vai trazer uma coisa muito curiosa, muito bacana, que são as 5 provas racionais da existência de Deus. Ele vai trazer alguns argumentos aristotélicos e tentar explicar a existência de Deus através dessa argumentação de Aristóteles, ok? Então, ó, vale a pena aprofundar na filosofia medieval, porque certamente é um tema que vai cair na prova do Enem. Ok, Caractásculos? Forte abraço! Baixa o material aí que está explicando melhor tudo isso que eu acabei de dizer. Tem algumas questões, inclusive, para você fixar melhor o conteúdo. E continua com a gente, porque aqui nós temos a melhor estratégia e a trilha para a sua aprovação. Fica com a gente!